Do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Para comemorar tudo que já foi conquistado pelo público feminino e os desafios já enfrentados, o Potiguar Notícias vai promover durante todo o mês de março, o mês da mulher, uma programação especial em homenagem às mulheres que se destacaram na política, empreendedorismo, saúde, educação, justiça, comunicação e bem-estar. Contamos com a sua audiência. Eu espero você. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, muito boa tarde. Começa agora o Jornal Potiguar Notícias, segunda edição desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. E eu peço licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, nos acompanhar. Com as notícias, nós iremos passar para vocês uma entrevista. Daqui a pouquinho, Fernando Freitas vai entrevistar aí o secretário de Educação, o secretário Getúlio. Então, olha, você é o nosso convidado especial. Não perca daqui a pouquinho a entrevista com o secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Mas eu vou com as rádios com você agora. Isso, as rádios que nesse momento fazem cadeia com a gente, transmitindo aí o nosso jornal. Em Macaíba, nós estamos pela Macaíba FM 87.9. No município de Ceará-Mirim, estamos pela 105 FM. No município de Felipe Guerra, quem nos ouve está pela FM Liberdade 87.9. Em Jaçanã, estamos nas ondas da FM Flores, pela 87.9. Nísia Floresta, estamos pela FM Executivo 87.9. São Gonçalo do Amarante, estamos nas ondas da 87.9 FM São Gonçalo. Zona Norte, na nossa grande Natal, nós estamos pela 87.9 FM Zona Norte. Cerro Corá, nós estamos pela 87.9 Liberdade FM. Em Mossoró, estamos na 98.7 Asas da Esperança FM. Santa Cruz, nós estamos pela 87.9 Santa Rita de Cássia FM. Carnaúba dos Dantas, quem nos ouve está pela 93.9 Rádio Seridó FM. Bahia Formosa, estamos pela Pontal FM 87.9. São Bento do Trairi, estamos nas ondas da 87.9 Princesa FM. Em Nova Cruz, estamos pela 103.5 FM Curimataú. Areis, estamos pela 87.9 FM Guaíras.
Em Goianinha, você pode estar nos acompanhando pela Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Saudade Web, para finalizar as nossas rádios. Nós estamos pela Extremoz FM 87.9. Lembrando que você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. No nosso Instagram, você pode comentar, você pode interagir, enviar o seu direct com a sua sugestão, com a sua crítica para o Potiguar Notícias do Underline. Quer mandar sua sugestão de pauta, sugestão de um entrevistado aqui para a gente, ou está com problema no seu bairro, no seu município, quer que a gente fale por você? Vai lá no nosso direct, Potiguar Notícias do Underline, no nosso Instagram, além da nossa página pelo Facebook Potiguar Notícias, e também nosso WhatsApp pelo 98140 8774. Eu vou repetir para vocês, 98140 8774. Esse é o canal direto com a gente, além do canal no YouTube, onde a gente fala diariamente com vocês, aonde a gente pode se encontrar diariamente. Você pode acompanhar a nossa programação, isso mesmo. E não esquece de, quando entrar no nosso canal no YouTube, você se inscrever, porque sempre que nós estivermos online, você será notificado e com isso não irá perder uma só programação do nosso Potiguar Notícias. Agora eu vou chamar para vocês ele que vem com entrevista, Fernando Freitas. Fernando, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Jornal Potiguar Notícias. O que você traz aí para a gente de entrevista? Sinta-se agora recepcionado por todo o público do Jornal Potiguar Notícias. Olá, Heloísa. Olá, professor Getúlio Marques, secretário da Educação, que está aqui conosco. Um abraço aí para Itapuã. Queria também mandar um abraço para os nossos internautas, aos nossos ouvintes da Rádios Parceiras. Um abraço para a professora Geralda Efigênia, lá da Secretaria da Educação do Estado, a Simonete Almeida e a Fátima Cardoso do SINT-RN, o Sindicato dos Professores, a professor Antônio Fernandes, lá do IFRN, Getúlio. Professor Antônio Fernandes está aposentado, mas não deixa de ter essa referência de um grande mestre, né? A Manuel Fernandes também, pedagoga Carmen Lúcia, Rossana, Cláudia, uma turma bacana, tá? Que serviu muito no estado do Rio Grande do Norte através da educação. Um abraço aqui também para os aniversariantes, professor Getúlio. O nosso amigo, auditor fiscal e médico Júlio Basílio, um abraço para o Júlio. A Modenildo também, da Secretaria de Tributação, auditor da Secretaria. A Priscila Freitas, a minha irmã Priscila, um abraço, Priscila, para você e para todos da família. Ao nosso amigo jornalista Marcos Alexandre, que fez aniversário nos últimos dias. O Jean Varela, do PCdoB, presidente municipal do Comitê Municipal. Professor Anderson Barros, né? E também para Marcônio Nepomuceno, colega, tá? Lá do Tempo do Marista. Um abraço, Marcônio. Professor, antes da gente começar a nossa conversa sobre a educação do Rio Grande do Norte, a gente está muito tenso aí com essa situação da conjuntura internacional. Hoje nós fomos, na realidade, assim, já houve uma confirmação do que estava sendo dito nos últimos 15 ou 20 dias, a Rússia invadir, de fato, né, a Ucrânia. E existe uma preocupação muito grande, porque tem alguns princípios da convivência pacífica, né, da construção da paz, que estão sendo aí rasgados por essa invasão. Primeiro, o princípio da autodeterminação dos povos. A determinado momento da história, o povo da Ucrânia decidiu, por plebiscito, que gostaria de ter a sua república independente. E isso está sendo rasgado agora através dessa intervenção. O princípio da soberania nacional. Existe um governo eleito, né, e esse governo agora está sendo afrontado por uma intervenção militar. Falei muito aqui de intervenção, professor, e a gente se preocupa, porque não só
os conflitos internacionais como os conflitos internos não podem optar por intervenções militares com a força, né, botando de lado o diálogo, botando de lado a diplomacia, botando de lado a política. Eu me preocupo muito com essa situação de intervenção militar lá na Ucrânia, não criar novos ares, né, e não acentuar o sonho de alguns maus brasileiros que sonham ainda, né, são poucos, mas sonham em ter uma intervenção militar novamente no nosso Brasil para poder garantir o poder, né, para aqueles que chegarem, inclusive, pelo voto. Então, é uma situação que a gente se preocupa também. E a gente aqui cobra, mas cobra mesmo, tá, de uma posição do presidente Bolsonaro, tá, com relação a esse conflito. Nós queremos saber a posição do presidente. Há uma semana atrás, ele estava na Rússia, né, fez uma frase que criou um problema diplomático no país muito forte, dizendo que apoiava a Rússia, e a gente quer saber de que lado o presidente da República está. Está do lado da diplomacia ou está do lado da intervenção militar? Esse aqui é um grande questionamento que a gente não poderia deixar de fazer no início desse programa de hoje. Mas, professor, na realidade, hoje aqui a gente vai conversar sobre educação no Rio Grande do Norte. E começamos por um conflito. Vamos pegar o gancho aí desse conflito internacional, não chega a tanto, mas existe um conflito aqui do governo do Estado com o sindicato dos professores. O novo Fundeb, o novo piso salarial, né, chegou, acho que chega num bom momento. Eu acho que ficamos todos felizes com esse novo piso salarial, que vai dar mais dignidade, né, e valorização aos nossos professores, mas o impasse está feito. E gostaríamos de saber, professor, como é que estão as negociações entre o governo do Estado e o sindicato para dar fim à greve, né, e também dar tranquilidade aos professores com relação à implantação do novo piso salarial. Seja muito bem-vindo, professor. Muito boa tarde, mais uma vez, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar, explicar um pouco. Quero aqui me sintonizar com aquilo que você fez no comentário, né? Todo conflito, se possível, nós devemos tentar resolver com base na democracia, né? O poder da força, ele não é bem-vindo em nenhum lugar. Em nenhum lugar se resolve pela força. Pela força se resolve uma situação pontual. Se fotografa aquele momento de alguém pela força tomando uma decisão, mas fica tudo aquilo por baixo, né, fervendo e fervilhando para que isso seja retomado. Quando a decisão é tomada, né, de forma negocial, consensuada, ela é mais duradoura. E isso é o que a nossa governadora tem pedido a gente, como nós que fazemos parte da equipe, né, é que tudo seja resolvido com diálogo. Então, não dá para se resolver sem diálogo, e essa é a característica. Vejam que em nenhum momento nós temos usado força, como a gente viu em diversos outros governos, aqui no próprio Rio Grande do Norte, né, para debelar alguns movimentos, até porque nós entendemos que os movimentos reivindicatórios eles são justos, né, são de categorias que têm uma visão, e o governo tem uma responsabilidade, de atender todas as categorias dentro das suas possibilidades. Daí, Fernanda, que eu coloco o que está acontecendo agora, né, com o reajuste do piso. Veio um bom reajuste, eu acho que os professores merecem, até porque, mesmo com reajuste, ainda continuam abaixo do que preconiza o Plano Nacional de Educação, que é que a classe do magistério tenha um salário médio, isso estava dado como limite no ano de 2024, pelo menos igual ao das outras categorias que têm nível superior. Quando a gente faz esse levantamento, né, e essa análise, a gente percebe que a categoria do magistério ainda está abaixo de outras classes de nível superior. Então, isso significa que nosso governo, que é a governadora, inclusive como uma das autoras da lei, formuladoras dessa lei, defensora dessa lei, coloca com todas as letras, vamos pagar o piso da forma
que a governadora sempre defendeu, ou seja, é um piso diferente, inclusive, Fernando, de outros estados. Por isso que o nosso tem um pouquinho mais de dificuldades de resolver, né? Porque na maioria dos estados, eles utilizam o conceito de piso só no piso da categoria, para aqueles professores que têm no magistério recebem menos do que aquele valor do piso nacional, e dali para cima, para aqueles que estão ganhando um pouco mais do piso, normalmente tem negociações, e às vezes nem tem negociações, sai um decreto que diz que é 5, 10, 15, cada governo faz do seu jeito. O governo do Rio Grande do Norte sempre respeitou um conceito. O piso da categoria ele se aplica a toda a tabela. Então, se aplica a toda a tabela, do menor salário ao maior salário vão receber. E outra coisa que nem todos os estados ou municípios fazem. Os ativos de hoje, Fernando, como você bem sabe, serão os aposentados, né, e aposentadas, né, ou pensionistas de amanhã. Então, a gente quer que essa carreira seja valorizada sim. E aí também é uma prerrogativa do nosso estado, nem todos fazem isso, se aplica também aos aposentados, pensionistas e aposentados. Com isso, Fernando, e você que é um homem da área tributária, há de reconhecer que o esforço que a gente tem feito no governo do estado, eu quero parabenizar um dos colegas seus da auditoria, né, o meu amigo Cadu, né, o Aldemir do planejamento. Veja que esses dois homens, eles merecem até o brinco, uma estátua do estado, não é do governo, não. Né, de ter ali um busto em frente daquelas secretarias para tirar o governo da situação que encontramos no governo quando chegamos em 2019. 4 folhas atrasadas, dívidas, os próprios empréstimos, né, consignados com 200 milhões de inadimplência, então não foi fácil. E hoje nós encontramos agora, com base em todo esse trabalho liderado pela governadora, com nós, secretários, entendendo as dificuldades, Fernando, passamos a ter este ano, né, um estado superavitário. Então, veja que a gente saiu de uma situação de calamidade para isso. Mas ainda não é suficiente para dar conta de todas as demandas e tudo que nós pegamos de dificuldades no estado. Entre elas, a dos professores. Os 33,24% significam um aporte de 1 bilhão e 24 milhões anuais, né, às nossas despesas. Né? Eu não chamo nem de despesa, que eu digo que investir em educação é investimento mesmo. Pagar salário é investimento, e é isso que a gente quer. Por isso que a gente está fazendo uma proposta, né, com um escalonamento, né, com uma modulação que permita ao Estado cumprir, né, o que a governadora sempre defendeu, e ela sempre tem dito, se tivesse os recursos hoje, ela a primeira que seria logo no 1º de fevereiro a implantar para todo mundo. Como não temos, e a gente respeita a categoria, nós poderíamos estar implantando do nosso jeito, esse grupo já vai receber o piso, que é o que a gente quer, e esse outro grupo vai ter esse escalonamento. Mas nós, como disse no início da entrevista, nós dialogamos até a exaustão. E qual é o diálogo, qual é a nossa proposta? A proposta que encaminhamos ao sindicato é que todos aqueles professores que estão abaixo do piso já recebam o piso, nesse mês de março já receberiam o valor do piso, os que estão abaixo, e inclusive com retroativos de janeiro e fevereiro, ou seja, a partir de março, nós estaríamos dentro da lei do piso, que é, desde janeiro, todo mundo está no piso salarial. E aí entra o conceito do nosso Estado. E como os outros que a gente defende, que seja na tabela inteira. Nós estamos aí com a expectativa, e fizemos a proposta, que já dá um grande impacto, né, cerca de 360, 400 milhões, dependendo da forma que a gente colocar isso na prática, a partir de março, essa proposta que nós encaminhamos, teriam 14%, que já é um grande índice, Fernando, nesse momento, né? Considerando que os 33,2%, eles são um ponto fora da curva. E aí eu explico já, eu vou deixar tempo para você fazer as indagações, né? Mas só para fechar essa aqui, qual foi a nossa proposta para o sindicato? 33,24% para todos os que estão abaixo do piso, inclusive retroativo a janeiro, receberiam esses 3 meses. Os demais receberiam a partir de março 14%. Em novembro, nós daríamos mais cerca de 4%, e em dezembro, cerca de 12 e um pouquinho por cento, que completaria os 33,24%. Essa era a nossa proposta. Ou seja, em dezembro de 2022, como prometeu a governadora, todos estariam com piso.
Qual é o problema que está havendo? E o sindicato, com suas razões, pede para que a gente antecipe, aí entra na questão de ver o impacto se a gente suporta. Para o que o sindicato sempre pediu, não dá para pagar tudo esse ano. Então, já temos essa resposta que não é possível a gente pagar tudo esse ano. E para essas outras parcelas, que o sindicato pede para que a gente possa antecipar algumas, né, nós precisaríamos de novo fazer esse cálculo, que é o que a gente vai fazer para tentar pôr fim, né, a esse conflito que está existindo entre nós. Mas, Fernando, tenha certeza que a governadora e o nosso governo está trabalhando para que isso aconteça, até pelo que você disse. Foram 2 anos em que os estudantes não tiveram as suas atividades presenciais preservadas, e esse era o grande momento. Claro que houve uma frustração dos estudantes, mas nós temos uma legislação, vamos cumprir, que é a lei do piso, e o apelo que a gente faz é que os professores tenham essa sensibilidade, né, e que nas próximas assembleias a gente possa dar fim, né, a essa greve, mas dar fim no sentido de que haja um consenso para que todos voltemos às salas de aulas e o governo possa se preparar, sim, focar na aprendizagem dos alunos, desde que a gente chegue a esse consenso e que a área econômica, já digo, isso é possível a gente fazer e cumprir esse ano. Outra questão que é o retroativo, nós não teríamos como pagar esse ano, porque se pagar esse ano vai para 1 bilhão novamente, aí nós colocaríamos numa discussão com eles, inclusive a partir de uma ação conciliatória, que a gente possa ajustar, né, de que forma a gente pode pagar parceladamente a partir de 2023. Eu acho que são esses 2 pontos que estão ainda divergindo, todos reconhecendo, nós queremos pagar, eles reconhecem que a governadora quer fazer e eles querem receber, falta saber de que forma fazer isso. Você pode até nos ajudar como bom tributarista, né, a dizer assim, olha, essa fórmula aqui resolve parte do problema. Quem sabe, né, Fernando, a gente não esteja aqui aproveitando para isso, por favor. Eu não vou entrar no mérito mesmo da questão. Eu acho que, inclusive, eu sou sindicalista, né, faço parte do Fórum de Servidores. A gente torce muito que o diálogo permaneça, né, e que se busque, através do diálogo, construir uma saída. Porque a gente não pode pensar só no nosso umbigo, né? Pensar apenas na questão dos servidores públicos. A gente tem que pensar na ponta, na sociedade, no aluno, né? Que está há 2 anos, e isso é uma preocupação enorme, porque isso tem aprofundado as desigualdades sociais, né? A gente viu aí claramente dentro da pandemia que os alunos das escolas privadas, até por mais condições e mais inclusão digital, estavam tendo aulas online desde sempre, né? Acompanhando, né, essas aulas, acompanhando o seu aprendizado, e houve um esforço da Secretaria da Educação, não só do Estado, mas também dos municípios, mas nós sabemos que existe uma exclusão digital muito grande, né, dos alunos das escolas públicas, porque estão numa situação de vulnerabilidade social que não dá acesso, né, à internet do jeito que tem as pessoas de classe média e de classe média alta. Então, é urgente, professor, que vocês consigam, o único apelo que eu faço aqui em nome da sociedade, né, é de que vocês consigam avançar nesse diálogo e construir essa solução. E se por acaso não for possível, que chame, né, para discussão outros órgãos, né, a própria justiça, né, porque o que não se pode é não pensar, né, na sociedade, não pensar nesse momento nos alunos. 2 anos sem aula, um prejuízo enorme. Os especialistas, aqui eu estou com você, que é um especialista dessa área de educação, apontam claramente a quantidade, né, de prejuízo a curto, médio e longo prazo para a nossa sociedade, em função, né, do aprofundamento, né, do desinteresse dos alunos, né, com o ensino público em nosso país. Então, fica aqui esse apelo. Professor, eu gostaria de saber, dentro dessa expectativa aí, né, de negociação, quando é que o senhor acha que seria razoável fechar esse processo de negociação e indicar aqui agora para a sociedade uma data para reinício dessas aulas presenciais? E a outra coisa é que eu até conversando com o Santino, que é um mestre do sindicalismo do Rio Grande do Norte, Santino, Fernando, procura saber do professor Getúlio
como é que estão as escolas? As escolas estão preparadas para esse reinício ou ainda estão em obra de manutenção, ainda estão sem condições físicas de recepcionar os professores? E, por fim, a última pergunta, já vão duas, né? Uma, um prazo para a conclusão do processo de negociação. 2, as condições físicas das escolas. E 3, tem professores suficientes para recepcionar e dar aula de qualidade para o conjunto dos alunos matriculados no estado, professor? 3 perguntinhas. Ok, Fernando, que bom que você fez as 3 perguntas, são importantes até para que a sociedade entenda melhor, né? Eu queria só assim fazer uma pequena retificação na tua fala, né, que eu entendi que você colocou, mas só uma retificação aqui, porque quando a gente às vezes diz assim, os alunos passaram 2 anos sem aulas, né, dá a impressão que não houve aula. Realmente, quase 2 anos sem aulas presenciais, né, porque nós retornamos em julho, mas só uma parte, e em outubro retornamos 100%. Então, já tivemos aulas presenciais nesses 2 anos, mas você tem razão que foram 2 anos comprometidos. Eu digo que não são 2 anos perdidos, mas foram muito comprometidos, e você tem razão. E aí, só para fazer um breve comentário também do teu comentário, você tem razão, todos os órgãos internacionais que pesquisam nessa área, a avaliação é essa mesma sua, né? Foram anos que, por essas dificuldades, né, tivemos uma perda que vai, né, influenciar nesses jovens e adolescentes. Segundo eles, entre 10 a 5 anos, né, em relação à compatibilização da educação com o processo de desenvolvimento. Veja como é difícil, né, a gente entender e como alguns foram prejudicados. Aí eu já entro numa também, ainda dentro dos seus comentários, o pior de tudo, e é isso que a gente tem mais preocupação, Fernando, é com aqueles mais vulneráveis, como você falou. Quando eu digo que nem todos ficaram sem aulas, mas esse grupo realmente ficou, Fernando, porque a gente buscou tudo, os professores, eu digo até que foram, né, heróis dessa área. Você sabe que nós que somos servidores públicos sabemos disso, algumas pessoas não entendem o nosso papel, né, e alguns servidores públicos também extrapolam, mas a maioria dos professores, ela fez o seu papel de transformar, inclusive, Fernando, a sua casa na sala de aula. Né, às vezes com o menino aqui, um problema, com a esposa precisando de ajuda para alguma coisa, ou vice-versa, ou a mulher dando aula e o esposo e as crianças ali, e naquele momento o Estado sem poder dar a cobertura e a ajuda, como você acabou de dizer, que outros estados até fizeram, como as escolas privadas têm, né, de terem internet, banda larga, de as pessoas terem condições, e tudo isso, e você que é um grande defensor desse projeto, eu sou testemunha do quanto você luta, né, e pensa e sonha, como eu, né, de ter essa inovação nas escolas, as escolas todas com inclusão digital, com isso, e eu falo já sobre isso, mas só para confirmar com você que isso realmente existiu, e a gente tem que agora recuperar tudo isso. Como eu faço? A prova de que, né, houve ensino-aprendizagem, não na linha do que nós gostaríamos, Fernando, ver os 2 números do ano passado, desse ano ainda não vi, mas o ano passado, por exemplo, nós tivemos mais de 1.500 alunos de escolas públicas aprovados em universidades. Então, veja que esse é um número muito grande, quer dizer, é quase o dobro das maiores escolas do estado em número de alunos. E eu, às vezes, eu digo assim, se nós pudéssemos fazer aqueles outdoor, né, colocando os meninos que passaram, como algumas instituições privadas fazem, nós iríamos da Redinha a Ponta Negra, tá, em outdoor, para poder colocar todos esses meninos. Esse ano, Fernando, eu já tive as primeiras, a gente está fazendo um levantamento, só num dos CENEPs, dos Centros Estaduais de Educação Profissional, só em um deles foram 37 alunos aprovados. Né? Os 3 que eu já vi, 37, 24 e 32. Então, é muita gente aprovada, muitos em primeiro lugar em diversos cursos da universidade. Então, mostra que, independente de tudo, os professores fizeram a sua parte e os alunos conseguiram cumprir. Ao mesmo tempo, volto a dizer, a minha preocupação com aqueles que apresentam vulnerabilidade. E aí entra a primeira pergunta aí, sim, dos prazos que você coloca. Meu prazo seria ontem, né? Ontem tivemos uma assembleia do sindicato, acho que pela manhã, tivemos uma reunião à tarde, né? E nós fizemos a proposta
entendendo que hoje eles nos mandariam não uma contraproposta, né, mas uma definição da Assembleia se aceitariam ou não a nossa proposta, e eu até fiquei à disposição para fazer uma reunião hoje à tarde novamente, e se tivesse uma Assembleia amanhã, nós daríamos essa conversada para ver se era possível a gente voltar o mais rápido possível. Então, claro que o prazo, né, a gente está nesse processo negocial, faz um apelo de novo para que a gente chegue ao entendimento. E eu já recebi aqui do sindicato, já está na rede social do sindicato, colocando que não aceitaram essa proposta que eu acabei de falar para você, tá? Uns 33 para o pessoal que está abaixo do piso, com os 14 a partir de março, e 4 em novembro e 12 em dezembro, né, para completar os 33, eles pediram aqui, ainda informalmente, né, eu não recebi ainda o oficial, que a gente melhorasse essa proposta de julho, né, ao invés de 14, alguma coisa a mais, que a gente diminuísse esses prazos, porque de março a gente iria para novembro, eles queriam que a gente pudesse ter um outro percentual antes disso, e que também a gente já colocasse o que poderia fazer com o que ficar retroativo, que é a dívida que a gente vai ter com eles, se a gente tivesse uma proposta de prazos, de parcelas, etc. E aí, com isso, eu vou agora, com toda a nossa área econômica, né, a partir desse pedido, vou fazer aqui uns cálculos, né, de mostrar quais são os impactos que teriam essas mudanças, para a gente pedir o aval da área econômica e, logicamente, da governadora, que é quem está bancando tudo isso, né? A área econômica sozinha tem mostrado as dificuldades para a governadora, mas ela diz, não, eu quero, né, e a gente vai ter que reorganizar o que é normal, né, quando algo que não estava tão planejado, que foi esse ponto fora da curva. E por que o ponto fora da curva, Fernando? Porque o natural é que o custo de um aluno ano, né, que é por onde se dá o reajuste do piso, ele é feito como? Pega o custo aluno de um ano e compara com o do segundo ano. Nesse ano aumentou 1%, ok, o piso segue isso aí. Aumentou 10%, o piso segue isso aí. O que é que se esperava? É que de um ano para outro, com inflação na faixa de 10%, então nossa equipe econômica colocou essa previsão. Cerca de 300 milhões a 350 milhões, dependendo se fosse dado um reajuste entre 12% e 13%. Tá? Todos preparados para isso, para já aplicar em janeiro, né, que daria esse impacto, né, preparado. Como foi feito o custo aluno? Da mesma forma que é feito desde 2008. Por que toda essa discussão agora em torno desse piso, Fernando? Porque esse ponto fora da curva aconteceu por quê? Lembro que no início da pandemia a gente tinha uma previsão de todos que em 2021 a receita ainda seria pequena por conta da pandemia. Aí houve essa primeira surpresa boa, né? A receita cresceu muito em 2021. E aí houve outra surpresa ruim, mas também esperada. Como ainda continuamos em pandemia, tudo foi preparado para que em 2020 a pandemia, né, tivesse acabado e a gente começasse um ano normal. Não houve. Um conjunto de alunos não se matriculou. E aí qual é o custo agora? Uma receita que aumentou e um número de alunos que diminuiu. Então, ao invés dos 10, que seria mais ou menos o que se prevê, manter um pouco essa relação entre valor da receita, ou seja, enquanto o governo, né, nos coloca 33% por conta da forma que está correta, nós tivemos um aumento de receita do Fundeb previsto, Fernando, de cerca de 10,6%. Ou seja, o Fundeb nosso sairia de 1 bilhão 165 para cerca de 1 bilhão e 300. É a receita que a gente está esperando. A gente está, o tempo está passando aí. Desculpe, Fernando. E a gente queria, assim, as escolas, do ponto de vista físico, estão preparadas para o reinício das aulas? Pronto, então escolas sim. Desde outubro de 2020, né, que nós fizemos todos aqueles trabalhos básicos em todas as escolas, material de higiene, tudo aquilo que ia ser necessário para a escola começar. E pequenas reformas naquelas que precisavam de pequenas, e chegamos em 318 escolas. Algumas precisavam, Fernando, de uma intervenção um pouco mais longa. Eu dou até um exemplo aqui do Kennedy, que é aqui pertinho de casa. Então, precisava. Essa ficou coisa de 3, 6 meses para fazer uma intervenção mais longa, mas também já está pronta, preparada para voltar. Quando existe algum problema, se existir pontualmente, como agora vai ter também da União do Povo, então a gente vai entrar com uma intervenção, os alunos têm que sair. Vou fazer a grande intervenção e os alunos virão para o CAIC. Então, isso
coisas do dia a dia, independente de pandemia. No geral, rede totalmente preparada com casos pontuais que a gente resolve dentro das nossas condições. E os professores que vocês falaram, também pegamos um estado com uma dificuldade de professores muito grande, inclusive fizemos um chamado faz cerca de 15 dias, se eu não me engano, para professores efetivos, foram 300 chamados. Hoje estamos fazendo outro chamado para mais 300 substitutos, que são aqueles que substituem pessoas que saem de férias, coisas assim. Então, a gente tem uma segurança de que a rede está preparada. De novo, já me chegaram casos pontuais que, mesmo com esse chamado, ainda deixa uma ou outra escola faltando 1 ou 2 professores, mas a gente faz a intervenção. E quando é que acontece, Fernando? Eu faço o chamado hoje baseado em todo aquele desenho de 3 meses de pessoas que saíram, que se aposentaram. Enquanto eu estou fazendo o chamado, já tem outros que estão saindo. Então, eu tenho que tentar um mecanismo legal que me permita fazer a substituição imediata. Né? A gente já tem uma espécie de colchão que diga, dentro desse valor aqui, secretário, você não precisa estar mandando pedir ao órgão impacto financeiro, né? Porque tudo aqui, claro que tem uma legislação, tem o TCE que nos cobra isso. Contratar tem que dizer qual é o impacto financeiro. E qual é o impacto hoje quando a gente contrata um ativo? Teoricamente é negativo, porque sai um aposentado do fim de carreira. E eu trago uma pessoa que está entrando, Fernando, no início de carreira, às vezes, para cada um que sai, eu posso até contratar 1,5. Mas como a lei só permite eu trocar 1 por 1, né, aí é só a vacância, eu não tenho outra vaga. Então, tudo isso implica, mas eu acho que a gente vai, ainda nesse final de ano, deixar para um próximo governo, seja quem for, algo mais fácil nisso que você sempre pede, que a sociedade pede. Educação é prioridade. E se é prioridade, a gente tem que ter uma flexibilidade para que resolva esses problemas nas escolas e os problemas da falta de professores. Tá? Professor, a gente está conversando aqui sobre assuntos assim, bem distantes dessa questão da tecnologia, né? Mas você mesmo falou agora há pouco que houve uma perda muito grande de alunos, e isso impactou nos recursos, né, da transferência da União para o Estado, para poder fazer frente às despesas com pessoal e também de custeio com relação à educação no Estado do Rio Grande do Norte. Essa perda de alunos, né, nada mais é do que o desinteresse que os jovens estão tendo, né, com relação à educação que está sendo prestada, não só no Rio Grande do Norte, mas a educação pública em quase todo o país. Nós sabemos que hoje tem o que gera interesse e atenção e interesse nas pessoas é a tecnologia, né? E a gente tem batido muito, eu aqui agradeço já a referência de que você sempre coloca a minha pessoa como um defensor da tecnologia. Na campanha do ano passado, nós fizemos, ano retrasado, 2020, para a Prefeitura de Natal, a gente fez um projeto de escola 100% digital, e a gente gostaria de ver, né, isso ainda nesse primeiro governo da professora Fátima, mesmo se trabalhando com outras contradições muito maiores e mais urgentes, como essa de resolução da greve através de um acordo de implantação do novo piso, né, como essa de conseguir contratações de pessoal numa velocidade idêntica à de aposentadoria e de afastamentos, e também essa questão da manutenção das escolas. Mas não podemos perder, né, a possibilidade de ter um núcleo de pensamento estratégico para poder trabalhar esse projeto da escola 100% digital, com a comunidade 100% com inclusão digital, mesmo uma comunidade pobre, isso é possível. E como é que isso está, esse debate e essa estruturação desse sonho, desse projeto, a nível de Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte? Fernando, eu de novo dou um testemunho aqui, eu acompanhei teu projeto lá no governo do Estado durante, né, o período da campanha eleitoral, considero um projeto viável, né, e como eu também sou da área, né, Fernando, por acaso, né, eu sou da área, dirigi o NPD da universidade, do processamento de dados durante muitos anos. Na escola, como diretor, e no Cefet, a gente implantou o que podia ser de tecnologia. No Ministério da Educação também, não podia deixar hoje aqui de estar trabalhando esse projeto.
quero até agora, fazendo parte, eu sou o entrevistador, né, você o entrevistado, e poder contar com sua ajuda, inclusive, acho que logo depois que passar a gente resolver isso, Fernando, eu gostaria muito, de verdade, que a gente pudesse ter um momento junto, né, para eu te mostrar o que é que já está caminhando, e é um pouco naquela linha, tá? Tem coisa que eu copiei de você, tá? Não pedi nem autorização, mas que vocês venham aqui até para ver, e você também com a experiência, com o estudo que você se aprofunda, a gente possa fazer isso. Então, deixa eu dizer como é que está. O que você colocou como comentário é verdade. Então, um dos grandes problemas que a gente tem na educação é dar significado àquilo que as pessoas, né, veem na escola. Então, se eu vou ensinar matemática e não tem um significado, o menino diz, para que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que saber uma raiz quadrada, eu tenho que saber exponencial, se eu nunca vou usar. Mas aí você vai ter que demonstrar via diversas outras atividades, diversas outras técnicas. E nada melhor hoje, que é onde você tem tudo que dá e cria esse interesse, né? Então, tem que ter significado para o menino se interessar. E para ele se interessar, tem que ter ferramentas que permitam ao professor dar esse significado. E na tecnologia, né, na inclusão digital e na utilização de todas as possibilidades dentro da escola, aí o próprio aluno constrói esse interesse, né? E é isso que a gente quer. O que é que a gente já está fazendo nessa área, Fernando? Inclusive, é meu compromisso da governadora, até o final deste ano, todas as nossas escolas terão internet banda larga. Eu já estou conversando, Fernando, desde naquela época que você já conversava comigo, não tivemos tempo depois de sentar para até analisar um pouco do que é que a gente ainda pode usar. Eu peguei aquilo que eu vi na mídia, que eu vi você falando, mas não sentei com você, e eu acho que seria interessante para a gente, com a nossa equipe de TI, para a gente ver coisas e você ver o que a gente está fazendo. O que é que a gente está fazendo? Inclusive, dentro das escolas, ao invés de utilizar o Wi-Fi, Fernando, a gente quer usar LTE, porque dá mais alcance, em 4G mesmo, dá mais alcance. Nossas escolas vão ter uma antena, é isso que está no meu projeto e no projeto que a Secretaria fez e que já estamos trabalhando. Essa antena irradia também para fora da escola, a gente vai colocar uma banda dentro, outra banda fora. Eu digo que vou fazer uns banquinhos na frente, né, com a iluminação para os alunos sentarem para estudar ali, namorar. Se tiver uma praça perto, eles também vão para a praça. Nas escolas do campo, Fernando, a gente, como não está chegando com a fibra ótica, a gente está fazendo um grande sistema de rádio, mas também com essa antena, e a discussão que eu tive ficou muito cara quando eu vi os preços, por isso que a gente está querendo fazer algo que seja exequível, era que a gente colocasse na casa desses meninos o raidinho. Como não vai dar, porque fica quase R$70 por mês, ia ficar pesado para o Estado, somos 80 mil alunos com dificuldades e que estão em situação de vulnerabilidade. O que é que eu estou fazendo? A gente está mapeando, por isso que o projeto não saiu ainda, para a gente contabilizar bem, as vilas ao redor das escolas rurais. Então, ao invés de colocar na casa, vamos colocar na pracinha, naquele canto que eles se reúnem da vila, tá? Isso está tudo pronto em termos de concepção, e a gente agora está fazendo os diagnósticos onde é que isso vai acontecer. E aí uma notícia importante é que ontem nós recebemos do MEC, né, que o nosso projeto foi aprovado dentro daqueles 3 bilhões e meio do FUST, né, o Estado recebe 75, e prioritariamente para ensino médio e para os alunos em vulnerabilidade. Mas nós somos estados, ensino médio só tem no estado. O que é que eu estou fazendo? Com a Undime, eu trabalhei um projeto que, inclusive, era proibido, entre aspas, porque eles queriam que a gente desse chip, aí o chip dá 6 meses, o per capita, Fernando, de 3 bilhões e meio, dividido por 20 milhões de pessoas, 18 milhões de alunos e 2 milhões de professores, dá R$175 reais. Como é que eu vou comprar equipamento? Como é que eu vou... Se eu der chip, é 6 meses de um contrato com chip de R$30, 6 meses vai embora o dinheiro. O que é que eu disse ao MEC? Eu não quero jogar 3 bilhões fora do governo. E nem aqui eu vou jogar os meus 75. Eu fui ousado com minha equipe. A equipe apresentou um projeto de, com isso, colocar todas essas escolas, inclusive as 2.199 municipais, com internet. Então, estamos fazendo mapeamento. Quem não tem, as nossas que já estão aqui no Metrópole, né, na rede Giga, elas ficariam fora. O que eu ia colocar é só a antena para fazer a difusão. E nas outras a gente vai chegar com tudo, Fernando. Foi aprovado. Vamos fazer no nosso projeto, a gente compra
os equipamentos, que os alunos a gente pode ser tablet, mas o aluno gosta mesmo é do celular. Eles parecem, a gente quer o tabletão, né, porque a gente é da nossa idade, parece que a gente não andou muito aqui não, eu já tenho 66, né? Mas os alunos pegam um negócio desse tamanho, rapaz, fazem tudo. Então a gente está procurando qual é o equipamento para esses alunos em vulnerabilidade. E internet para todo mundo. Eu queria depois te mostrar esse projeto e você trazer o seu para a gente ver o que cabe aí, eu acho que é legal, né? Então, isso a gente está fazendo e vai construir. Já temos, Fernando, compramos agora 2.207 Chromebooks, né? Estamos fazendo vamos ter agora uma capacitação de 400 entre professores e técnicos para utilizarem a ferramenta do Google Classroom e do Google for Education, né? Para que os professores, aí por isso que eu estou chamando professores, o nosso treinamento vai ser professor de português, vai ter alguém lá de português, 2 ou 3 treinando, 3 de matemática, para eles começarem a pesquisar e trazer tudo isso que tem nos aplicativos do próprio Google para dentro da sala de aula. Então, o projeto está muito bem assim, trabalhado e o recurso está aí, e ainda um centro de mídias, Fernando. Então, esse centro de mídias, estamos trabalhando com o Banco Mundial, pedimos cerca de 7.000 Chromebooks, eles vêm num carrinho, então cada escola teria os seus, eles vêm num carrinho que à noite ele fica carregando, durante o dia o professor que quer usar a tecnologia puxa o carrinho, leva para a sala, tem 20 computadores, deixa nas mesas os alunos utilizando. Então é um projeto bem interessante, né, que eu acho que isso vai dar uma transformada, não é rápida, porque a educação é processo, mas as futuras gerações já terão isso no Rio Grande do Norte. Tenho certeza que a governadora tem um apreço grande por isso e vai fazer isso. Professor Getúlio, eu fico muito feliz pelos informes, essas informações que você está dando com relação a levar a tecnologia de ponta, né, para as escolas do Rio Grande do Norte. Fico feliz porque isso só pode ocorrer se tiver infraestrutura, né, nas escolas, porque sem infraestrutura, e lê-se aqui infraestrutura, a chegada da internet, né, dentro das escolas, e também fico feliz pela lembrança de que não adianta você ter a escola com a internet e o aluno fora da escola, né, dentro da sua casa, né, eu acho que a referência sempre é a casa, sem a internet. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu vou, se você me permitir, eu vou tomar um café com você na Secretaria de Educação, tá certo? Levando 2 ou 3 educadores que nos ajudaram, né, durante a campanha eleitoral na formulação desse projeto, não para a gente avaliar do ponto de vista, não, mas para colaborar, tá? Sinta-se assim como um colaborador. Não sou educador, não sou técnico nessa área, mas como gestor público, a gente sabe sim que é necessário, né? Você mesmo falou agora há pouco, estamos perdendo o interesse dos jovens com relação à educação como processo de inclusão social. E nós não podemos perder isso aí. Professor, para as suas considerações finais, eu queria que você falasse rapidamente, né, só temos mais 4 minutos, sobre o novo Fundeb. Eu dei uma lida rápida, o novo Fundeb foi um processo, tá, político muito intenso, né, da sociedade contra o governo, né, passou por essa situação de mobilização social, senão não tinha passado, né, e que cria um aumento da complementação da União com relação a repasses para os estados e para os municípios, né? 2021 já houve um aumento, 2022 15%, 23 17%, 24 19%, termina em 2026 um repasse de 23%, comprometimento, né, da União com relação ao Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica em nosso país. Fundeb, com considerações finais suas, 3 minutinhos, professor Getúlio. O Fundeb, o novo Fundeb, é uma conquista do povo brasileiro? É uma grande conquista, como você disse, né? Só para relembrar, Fundeb, né, ele juntou o que era só Fundef, que era só para educação fundamental. Hoje a gente pega toda a educação básica, com todas essas possibilidades. O novo entra, inclusive, uma questão que é importante também nessa linha que você trabalha da formação digital, Fernando, que é a formação profissional. Então, no novo já entra
os alunos de educação profissional, né, dentro das escolas, inclusive com valor dobrado, porque a gente tem um investimento maior nas escolas técnicas. Houve politicamente uma quebra de braços com o governo, porque o ministro Guedes, né, ele não queria que a gente renovasse, acabou, porque ele morria agora no último ano de 2021, e a visão do governo era que morreu ali, agora não tinha mais obrigatoriedade, mas a gente conseguiu vencer essa barreira, e por isso que a gente não teve tanto esse apoio do MEC naquele momento. Mas no final, eu acho que foi uma grande vitória do povo brasileiro. No caso, a gente reuniu, nós secretários, com o pessoal, inclusive, da área das fazendas, com todos os secretários de educação, com todos os parlamentares. E um processo muito forte também dos governadores e prefeitos. A nossa governadora, inclusive, liderou a proposta que fez a modificação final. Então, ela produziu um texto, uma proposta de decreto, e entrou no processo assinado por todos os 20 governadores, que ela era a nossa liderança da educação. Então, tem de novo a assinatura da governadora nesse processo. E aí, como você disse, vai ter toda essa questão, né, de que a gente vai ter um acréscimo até 13% em 2026. Isso melhora muito nessa arrecadação para a gente melhorar a educação. E o melhor de tudo é o seguinte, que era a nossa luta que foi conquistada. Fundeb permanente. Não tem mais tempo. Então, é uma obrigação, é uma política pública permanente. Que é aquela política pública, quando foi criada, não, em 2024 se discute. O que é que eles queriam? Quando viram que não podiam retirar tudo, queriam que a gente discutisse daqui a 10 anos. Eu digo, não, daqui a 10 anos são outros, não querem, vamos fazer o Fundeb permanente. E a gente conseguiu. Essa é a maior conquista para a educação brasileira. A segunda maior era se eles conseguissem, Fernando, só para eu encerrar, que eu já estou vendo o tempo, cumprir o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação diz que em 19 era para a gente estar investindo 7% do PIB e 10% em 24. Está lá no plano que ninguém obedece. Aí eu estava, ainda nos governos do PT, porque aqui, a gente tinha mais de 6, 6,3%, 6,5%, e agora está com 5,8%, 5,9%. Mas, ao invés de aplicar o parcela da educação, diminuiu. E em 19 já era para ser 7%. Se a gente tivesse tudo isso, Fernando, não teria essa luta aqui de greve, não sei o que, a gente estaria planejado, né, dentro dos recursos que são um direito da educação. Eu quero agradecer pela oportunidade. O cafezinho que você sugeriu, eu não falei no café, mas já tinha feito o convite, eu vou pôr o café lá para você, e tão logo eu termino de resolver essas questões aqui com o grupo de sindicato, a gente pensar mesmo nisso que você falou. Como transformar a educação do Rio Grande do Norte com o apoio da sociedade, sua também em especial, para a gente junto dar uma resposta para principalmente para esses meninos que estão em situação de vulnerabilidade. É o que mais nos preocupa. Professor Getúlio, um abraço grande, muito obrigado por ter ficado conosco nesse bate-papo, tá? Vamos chamá-los em outras oportunidades. Desejo aqui que você, junto com sua equipe e junto com a direção do Sint e os professores, a base do Sint, cheguem a um acordo. Nós precisamos reiniciar essas aulas presenciais, nós precisamos incluir socialmente os nossos jovens através da educação. Grande abraço para você, grande abraço aos internautas, grande abraço aos ouvintes da Rádio Parceira. Um abraço, professor. Obrigado a vocês todos pela oportunidade. Para comemorar tudo que já foi conquistado pelo público feminino e os desafios já enfrentados, o Potiguar Notícias vai promover durante todo o mês de março, o mês da mulher, uma programação especial em homenagem às mulheres que se destacaram na política, empreendedorismo, saúde, educação, justiça, comunicação e bem-estar. Contamos com a sua audiência. Eu espero você. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos.
seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir, tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.